Fala galera, sejam bem-vindos ao DT Jus, está começando mais um episódio e hoje nós vamos continuar com o 40º episódio do Código de Processo Civil, lei número 13.105, dos artigos 994 até o artigo 1016. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, também se inscrever nas outras plataformas que fazemos parte: Instagram, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, Audible, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor by Spotify, TikTok e Rumble. Vamos lá? Título 2 dos recursos. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 994. São cabíveis os seguintes recursos: inciso 1. Apelação. Inciso 2. Agravo de instrumento. Inciso 3. Agravo interno. Inciso 4. Embargos de declaração. Inciso 5. Recurso ordinário. Inciso 6. Recurso especial. Inciso 7. Recurso extraordinário. Inciso 8. Agravo em recurso especial ou extraordinário. Inciso 9. Embargos de divergência. Artigo 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção dos seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Artigo 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Artigo 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com a observância das exigências legais. Parágrafo 1º. Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. Parágrafo 2º. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa. Observado ainda o seguinte: inciso 1. Será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder. Inciso 2. Será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Inciso 3. Não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Artigo 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Artigo 999. A renúncia ao direito de reconhecer independe da aceitação da outra parte. Artigo 1000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Artigo 1001. Dos despachos não cabe recurso. Artigo 1002. A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. Artigo 1003. O prazo para a interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Parágrafo 1º. Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no artigo 231, inciso 1 a 6, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra a decisão proferida anteriormente à citação. Parágrafo 3º. No prazo para a interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial. Parágrafo 4º.
para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem. Parágrafo 5º. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Parágrafo 6º. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico. Galera, esse parágrafo 6º teve sua redação dada pela Lei nº 14.939 de 2024. Artigo 1004. Se durante o prazo para interposição do recurso sobrevier o falecimento da parte ou do seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação. Artigo 1005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns. Artigo 1006. Certificado de trânsito em julgado, com menção expressa da data de sua ocorrência, o escrivão ou o chefe de secretaria, independentemente de despacho, providenciará a baixa dos autos ao juízo de origem no prazo de 5 dias. Artigo 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa de retorno, sob pena de deserção. Parágrafo 1º. São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos municípios e respectivas autarquias e pelos que gozam de isenção legal. Parágrafo 2º. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa do seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Parágrafo 3º. É dispensado o recolhimento do porte de remessa de retorno num processo em autos eletrônicos. Parágrafo 4º. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa de retorno, será intimado na pessoa do seu advogado para realizar o recolhimento em dobro sob pena de deserção. Parágrafo 5º. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa de retorno no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4º. Parágrafo 6º. Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção por decisão irrecorrível, fixando-lhe o prazo de 5 dias para efetuar o preparo. Parágrafo 7º. O equívoco no preenchimento de guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 dias. Artigo 1008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto do recurso. Capítulo 2 da apelação. Artigo 1009. Da sentença cabe apelação. Parágrafo 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Parágrafo 2º. Se as questões referidas no parágrafo 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 dias, manifestar-se a respeito delas. Parágrafo 3º. O disposto no caput desse artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015 integrarem capítulo da sentença. Artigo 1010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: inciso 1. Os nomes e a qualificação das partes. Inciso 2. A exposição de fato e de direito. Inciso 3. As razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Inciso 4. O pedido de nova decisão. Parágrafo 1º. O apelado será intimado para apresentar contrarrazões num prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. Parágrafo 3º. Após as formalidades previstas nos parágrafos 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.
Artigo 1011. Recebido o recurso de apelação no tribunal, é distribuído imediatamente o relator. Inciso 1. Decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do artigo 932, inciso 3 a 5. Inciso 2. Se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Artigo 1012. A apelação terá efeito suspensivo. Parágrafo 1º. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: inciso 1. Homologa a divisão ou demarcação de terras. Inciso 2. Condena a pagar alimentos. Inciso 3. Extingue sem resolução de mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. Inciso 4. Julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. Inciso 5. Confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Inciso 6. Decreta a interdição. Parágrafo 2º. Nos casos do parágrafo 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Parágrafo 3º. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do parágrafo 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: inciso 1. Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo. Inciso 2. Relator, se já distribuída a apelação. Parágrafo 4º. Nas hipóteses do parágrafo 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Artigo 1013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Parágrafo 1º. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Parágrafo 2º. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Parágrafo 3º. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: inciso 1. Reformar sentença fundada no artigo 485. Inciso 2. Decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Inciso 3. Constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo. Inciso 4. Decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Parágrafo 4º. Quando reformar a sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Parágrafo 5º. O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação. Artigo 1014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Capítulo 3. Do agravo de instrumento. Artigo 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: inciso 1. Tutelas provisórias. Inciso 2. Mérito do processo. Inciso 3. Rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Inciso 4. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inciso 5. Rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Inciso 6. Exibição ou posse de documento ou coisa. Inciso 7. Exclusão de litisconsorte. Inciso 8. Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Inciso 9. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Inciso 10. Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Inciso 11. Redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º. Inciso 12. Vetado. Inciso 13. Outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Artigo 1016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição com os seguintes requisitos. Inciso 1.
os nomes das partes. Inciso 2, a exposição de fato e do direito. Inciso 3, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Inciso 4, o nome e endereço completo dos advogados constantes do processo. Galera, é isso aí. Esse foi o 40º episódio do Código de Processo Civil aqui no Aretejus. E hoje nós fomos dos artigos 994 até o artigo 1016. Galera, se você curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus melhores amigos, acesse as nossas plataformas e bons estudos. Um forte abraço e tchau!